Em 5 segundos, Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Acidente com ônibus deixa 10 mortos no norte de Minas. Poucas pessoas na audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores de Januária. Prefeituras de Minas vão receber R$500 mil para investir em educação. Vacina contra a gripe é segura, garante médico. Fundo Internacional contra Mudanças Climáticas apoia índios e quilombolas. E ainda, Exposição de Januária termina com saldo positivo. Avalia participantes. Fique ligado, agora, no Norte Notícias. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Olá. Pelo menos 10 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente de ônibus na BR-251, quilômetro 317, em Salinas, aqui no norte de Minas, na madrugada de hoje. O motorista teria perdido o controle da direção do veículo, que saiu de São Paulo com destino à cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, e tombou na pista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, testemunhas disseram que o motorista não teria conseguido fazer uma curva e acabou tombando às margens da rodovia. Entre as vítimas está um bebê de apenas 2 meses. Alguns feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Salinas e Berizal, na mesma região, por equipes do SAMU. O motorista do ônibus não foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal. A suspeita é de que ele tenha fugido. A corporação também procura por documentos do veículo. Ainda de acordo com a polícia, o ônibus é de turismo e ainda não seria possível confirmar se a viagem era clandestina ou regular. A população pouco participou nesta manhã da audiência pública realizada pela Câmara de Vereadores de Januária. Uma audiência pública aconteceu na manhã desta segunda-feira no plenário da Câmara de Vereadores de Januária. Sobre o assunto, eu converso com o assessor jurídico do Legislativo januarense, o advogado José Emílio Moura. O que se tratou essa audiência de hoje? A audiência tratou da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai orientar a elaboração da lei orçamentária para o ano de 2018. Como é que você encontrou essa lei, esse projeto inicial? A atual administração ela é nova, né? Então não foi ela que fez o orçamento anterior. Ela elaborou a LDO deste ano e ela está muito bem elaborada do ponto de vista técnico. Tirando somente um artigo que eu vou sugerir a emenda, que é o de abertura de créditos suplementares, que está um pouco acima do que o Tribunal de Contas tem orientado. A gente vai fazer uma emenda deixando com que esse percentual dos créditos suplementares seja definido somente na lei orçamentária que vai vir no segundo semestre. Já tem uma estimativa de quanto pode ser esse orçamento para o ano que vem? Não, ainda não temos ainda, porque a lei de diretriz orçamentária, ela traz os anexos, mas a gente só vai receber a previsão de receita só lá mais ou menos dia 30 de julho, mais ou menos. Quantas reivindicações dos vereadores aqui presentes, o que você aponta, o que você acha importante, o que é certo, o que não é certo? Os vereadores estão bem animados para apresentar as suas reivindicações. Só que nós vamos deixar para apresentar essas reivindicações quando o orçamento e o plano plurianual, que é o plano de investimento do município para os próximos 4 anos, vier em agosto. Ele deve ir por volta do dia 30 de agosto e aí nós vamos fazer as audiências públicas, chamamos a população para que participem dessas audiências públicas e dentro dessas audiências públicas nós vamos
priorizar aquilo que é mais necessário para Januária, para o ano 2018 e para os próximos 4 anos. Embora é uma oportunidade também de explicar à população de como isso funciona, né? Que normalmente um determinado vereador, o próprio executivo, ele propõe uma verba para um determinado segmento, um asfalto, a saúde, mas isso tem toda uma elaboração, uma diretriz que precisa ser seguida, né? Na realidade, sim, a Constituição diz onde que ele pode tirar, onde que ele pode colocar. Só que a orientação que eu tenho dado não é o vereador pensar de forma individual, é ele pensar de forma coletiva, pensar o bem para Januária. O que Januária tem de mais prioridade? São nas audiências públicas que isso vai ser decidido, deixar o povo decidir realmente. Outras audiências irão acontecer, né? Devem acontecer. A Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, diz que é condição obrigatória para a aprovação das leis orçamentárias a realização das audiências públicas. Nessas audiências que a população tem que vir participar, questionar e reivindicar. Sim, a audiência pública é como diz, é o público participando, é o público dizendo o que é prioridade, e se o público participa, a gente consegue colocar aquilo que é realmente prioridade e consegue fazer uma fiscalização muito mais efetiva. Muito obrigado pela entrevista. O dado negativo aqui nessa audiência pública, poucas pessoas compareceram. Acompanhe a seguir. Prefeituras de Minas vão receber R$500 mil para investir em educação. E ainda, vacina contra a gripe é segura, garante médico. Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Castigados por uma das piores secas da história e com as finanças em frangalhos, os municípios do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha vivem a expectativa de saírem da quebradeira e de terem como investir em escolas e até na melhoria da merenda escolar. Isso porque eles contam com o recebimento de um dinheiro extra de ordem de R$500 milhões, graças a um acordo inédito no país, celebrado entre a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, a AMANS, e a Advocacia Geral da União, a AGU. A negociação é referente à diferença de valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef, atual Fundeb, que deixou de ser paga pelo governo federal aos municípios entre 1998 e 2006. Conforme a assessora jurídica da AMANS, a ideia é fechar com a AGU uma proposta que venha garantir o pagamento da diferença dos valores do Fundo da Educação Básica em um curto espaço de tempo, possivelmente até 2018. Para isso, os municípios abriram mão de parte dos juros e dos pagamentos de honorários de advogados, reduzindo as despesas para a União. O presidente da AMANS e prefeito de Bonito de Minas, José Reis Nogueira de Barros, disse que os 168 municípios da área mineira da Sudene, juntos, têm a receber em torno de R$750 milhões, mas com os descontos propostos na negociação com a AGU, cai para cerca de R$500 milhões. Ainda segundo Zé Reis, embora envolva também a indenização às prefeituras, o dinheiro extra de R$500 milhão deverá ser carimbado, com destinação específica para investimento e custeio da área educacional, por se tratar de verba do Fundef. O tempo seco, a baixa umidade do ar, temperaturas mais frias à noite e sol quente durante o dia têm aumentado o número de pessoas com vírus da gripe. Muita gente ainda está sem vacinar.
o médico Eustáquio Azevedo falou sobre este assunto e também sobre prevenção, a nossa reportagem. O que ocorre é o seguinte, existe realmente um mito que a vacina contra a gripe, a vacina contra a influenza, causaria a própria gripe. Isso não existe. Não existe e nunca existiu. O que ocorre é muito simples. A vacina nos protege contra apenas 3 vírus: H1N1, H2N3 e um outro vírus chamado de vírus B. Muito bem. Existem mais de 600 vírus diferentes, já catalogados, já devidamente estudados, que podem causar tanto gripe quanto resfriado. Todo mundo está gripado, está todo mundo resfriado. O contágio é muito grande, em casa, no trabalho, nas escolas. As crianças, então, nas escolas, a forma de contágio é muito intensa. O que está acontecendo? A pessoa toma a vacina, pega um resfriado ou uma gripe pelos outros 600 e tantos vírus que não tem vacina e atribuem a doença à vacina. Mas não é verdade. Por que a vacina é importante? Por que a vacina salva vidas? A antiga gripe suína, depois a antiga gripe aviária, esses são os vírus que a vacina protege. Tá? Principalmente o H1N1. Essa gripe, essa influenza que a vacina protege, mata. As outras gripes comuns e resfriados, que está todo mundo tendo por aí, não tem vacina ainda. O tratamento da gripe continua sendo aquela velha história nossa. Né? Perguntar, existe medicamento específico para a gripe? Existe. Existe o Tamiflu, que é um tratamento específico para a influenza. Os casos mais intensos, mais graves de influenza, o médico prescreve o Tamiflu. O produto não se encontra em farmácias. Tá? É distribuição através do governo do estado e do governo federal. Segundo lugar, prevenção. Antes do tratamento. O que a gente deve fazer para evitar? Ambientes fechados, quartos fechados, muitas pessoas no mesmo ambiente com ar-condicionado ligado. Se eu trabalho num local com várias pessoas, fechado com ar-condicionado ligado, uma está gripada, inevitavelmente as outras vão gripar, porque o vírus vai ficar naquele ambiente. Então a gente tem que fazer o quê? Ventilar os ambientes, deixar que as pessoas fiquem não muito aglomeradas, não muito isoladas. E outra coisa fundamental, lavar as mãos. Se eu estou gripado, cumprimento uma pessoa em qualquer lugar, um passa o vírus para o outro através das mãos. Leva a mão à boca ou aos olhos inadvertidamente. Pega. Se uma pessoa tosse, gotículas de saliva ficam no ar, contaminam. Crianças, principalmente crianças nas escolas, brincam juntas. Tem contato com saliva, tem contato com copos comuns, com utensílios comuns. Então a prevenção é muito importante através de medidas básicas de higiene. Tratamento de gripe e resfriado é sintomático. Descongestionante, medicamento para tosse quando a tosse é seca, analgésicos e antitérmicos, se necessário, hidratação, muito líquido, boa alimentação. E cuidado. Por quê? Porque as gripes podem evoluir para uma pneumonia, para uma sinusite, para uma rinocinusite. As pessoas mais idosas, as pessoas que já têm problema de saúde, têm tendência à complicação. Nesse caso, a avaliação médica é fundamental. Em contato com a gerência da Regional de Saúde em Januária, a vacina contra a gripe ainda não está disponibilizada a todos os públicos nos postos de saúde. Ainda não há vacina específica para todas as pessoas. Veja a seguir, Fundo Internacional contra Mudanças Climáticas apoia índios e quilombolas. E ainda, Exposição de Januária termina com saldo positivo, avalia participantes.
Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Povos indígenas, comunidades quilombolas, gerazeiros e agricultores familiares de áreas de cerrado em Minas Gerais foram incluídas em um programa internacional que tem como objetivo fortalecer práticas conservacionistas no Brasil e em outros 14 países da América Latina, África e Ásia. O Comitê DGM, Global Mecanismo de Doação, dedicada a povos indígenas e comunidades tradicionais. A articulação é financiada por um fundo formado por países ricos que visa a incentivar populações tradicionais que desenvolvem ações voltadas para o combate às mudanças climáticas e para a redução da temperatura do planeta, conforme o Acordo de Paris, firmado em dezembro de 2015 na Conferência do Clima. Terminou no domingo a exposição agropecuária de Januária. Foram 5 dias de intensa programação. Os últimos 3 dias foram bastante movimentados. Frequentadores, investidores e promotores avaliaram o evento, que foi retomado em 2016, depois de 20 anos sem um acontecimento que promovesse o produtor rural. Shows todos os dias, rodeio profissional, Feira da Agricultura Familiar, vários estandes, intenso movimento. A edição de número 50 da Exposição Agropecuária de Januária chegou ao fim. Uma diversidade de espaços e a maioria voltada ao meio rural. A criançada conheceu esta mini fazenda montada dentro do parque, com a apresentação de vários animais. Melina não perdeu a oportunidade. Eu gostei dos bichos, cabritinhos, boi, várias coisas. A proposta do Recanto JZ, segundo os idealizadores, é demonstrar aos pequenos e pequenas a importância do meio rural, os cuidados com os bichos. E falando nisso, durante a exposição, a feira de bovinos também foi muito movimentada. Esse touro, avaliado em mais de R$50 mil, chamou a atenção. Esse animal, ano passado ele veio e esse ano a gente tornou a trazer ele de novo. O nome dele é Isque, ele completou 5 anos de idade. Hoje ele está pesando 1.300 quilos. Vendemos filhos dele esse ano no leilão aqui comercial do gado comercial, no leilão, né? Que teve aqui em Januária. Um animal muito dócil, igual vocês estão vendo aqui, ó. É o xodó nosso da fazenda. Números que fazem admirar qualquer pessoa que vê um animal desses. Moço, esse boi é lindo, viu? Grande, bonito. Nunca vi um boi desse tamanho, né? 1.300 quilos, você é doido. É um boião e tanto, né? Churrasco, um mês de churrasco, para um bocado de dinheiro, né? 1.300 quilos de carne, é muita carne, né? Que admirar, você é doido. Muito grande, né? Muito grande. Bonito, né? O senhor dele lá, tá dando 500 quilos. Para quem gosta de cavalos, este espaço foi reservado. Livremente, os adeptos da cavalgada teve contato mais próximo com animais de grande raça. Foi o caso deste manga larga. A gente já cria cavalo há mais tempo, em Pará de Minas, numa outra propriedade que nós temos lá. E hoje nós somos um dos grandes criadores de cavalo manga larga machador, graças a Deus. E estamos trazendo essa raça, essa genética para cá, para o norte de Minas. E a intenção é de melhorar o rebanho, tanto o rebanho quanto a tropa do norte de Minas, do manga larga machador, que é uma raça que está extremamente em ascensão e a gente acredita muito nesse trabalho. O domingo no parque foi de movimento durante todo o dia. Os adultos procuraram ficar mais nos bares,
sobre o domínio do som automotivo. Bora, meu patrão da semana, garota estilosa, a galera de Barão de Grajaú, vai! Outra novidade no último dia no parque estava no céu. Este praticante do paramotor, espécie de asa delta, ganhou atenção, o que fez muita gente registrar tudo pelo celular. Eu queria registrar mesmo, que eu achei interessante. O que a senhora está achando da feira num todo, um geral aqui? Muito bonito, bem melhor que o ano passado. O ano passado também eu vim, mas esse ano está bem melhor, muito mais bonito, mais organizado. Avaliar. Em nosso último dia no parque, procuramos saber dos frequentadores o que acharam da exposição deste ano. Como vem acontecendo aí desde o ano passado e cada ano melhorando, isso é bom para a economia da cidade, os pequenos produtores, né? Tá apresentando seus produtos. E eu acho que isso é muito importante para Januária, embora a cidade, não só a cidade, o país que vem acontecendo, os escândalos, né, de corrupção, mas aqui eu acredito que ainda falta muito investimento e como visitante eu gosto de apreciar isso aqui, é tão gostoso, as pessoas se divertindo, um atrativo, uma coisa que já há 20 anos não vinha